mais um programa de fevereiro, terminando mais uma semana. Vocês Uma estão... batida ali. Tá muito baixo esse som aqui. Peraí, vamos arrumar bem aqui. Agora tá bom, né? Então tá, então agora vamos começar de novo. Deu um probleminha aí, mas é bem rapidinho. Vamos voltar do começo então. Hoje dia 23 de fevereiro, mais uma sexta-feira, terminando o mês já. Fevereiro termina dia 28, né? Um mês mais rápido. É até bom, porque daí acaba mais rápido o ano, Natal. É sempre bom. Então, sem enrolação, vamos lá começar o programa. O primeiro assunto, vamos começar pelo Avaí e o Vila Nova. O Avaí que vai enfrentar o Vila Nova, na verdade. O Vila Nova que eliminou o Joinville. O Joinville que saiu ganhando por 2-0 e levou o empate por 2-2. Ainda o artilheiro do time, Rafael Grampola, fez o gol do time do Joinville. Fez um dos gols, na verdade, e ainda levou o empate. Eu acho que o Joinville tremeu. Sim, tava muito bem na partida, estava dominando a partida. Achou que estava classificado, ficou em saltinho alto. Levou o empate e por bem merecido. Como o Vila Nova não desistiu um minuto, se classificou. Eu fiquei triste sim, porque é mais um catarinense eliminado. É sempre ruim, né? Porque o nosso estado tem muitos times. Eu acho que pra mim é errado. Porque tem 5 times grandes, sendo que o Rio Grande do Sul tem 2. Então eu acho que deveria juntar, fazer pelo menos uns 2 times somente. Que eu com certeza não ia brigar lá em cima já no começo do brasileiro, essas coisas, mas já começaria a brigar um pouco mais. Eu acho que principalmente se Figueirense, não estou querendo dizer que isso vai acontecer, eu só acho que seria melhor os times se juntarem. Mas hoje a gente sabe que isso é impossível, com certeza. Se tipo Figueirense e Chapecoense hoje se juntassem, com certeza hoje brigariam lá em cima. Porque os dois times, não é por acaso, são os 2 melhores do Catarinense também. Então tá, o Avaí que ganhou do Juventude por 2-0 e agora vai enfrentar o Vila Nova. Eu acho que o Avaí com certeza, tem uma grande chance de passar. O Avaí que vem muito bem. E o cara que mudou o jogo do Avaí contra o Juventude, com certeza foi o eterno Marquinhos. Marquinhos que hoje acho que é o maior ídolo do Avaí de todos os tempos. Porque, pra mim, eu acho que o que eu vi jogar no Avaí, eu acho que é o maior jogador do Avaí sim. O Avaí jogou muito bem, fez uma das suas melhores partidas no ano. O Marquinhos jogou demais, saiu do banco, fez o gol, deu uma assistência e mudou com certeza a partida. Agora continuando no Catarinense, mais uma notícia boa, além do Avaí ter classificado e a triste que foi o Joinville ter saído fora. Agora vamos para mais uma boa que foi o Figueirense. Figueirense que venceu por 1-0 no finalzinho da partida, o gol de Jorge Henrique. A partida já estava acabando, iria para os pênaltis, quando o Jorge Henrique marcou o gol ao 46 do segundo tempo. Pro Figueirense, isso rendeu mais de R$ 1 milhão, para ser mais exato, 1,4 milhões de reais. Porque se os times tipo Joinville tivesse classificado, com certeza ajudaria muito. Só que, como eu falei, tremeram na hora decisiva. Agora mais um. Agora com certeza é a triste. Agora vem 2 ruins. Porque aqui pra nós, quem é da região, tem o Tubarão e o Criciúma. Se vocês souberem, podem me falar aí se o Hercílio Luz disputou a Copa do Brasil. Porque eu não consegui achar resultados, não consegui achar nada sobre o Hercílio Luz. Quem tá vendo, se puder comentar aí pra mim, eu agradeço. Porque eu não achei nada do Hercílio Luz na Copa do Brasil. Tá, agora vamos voltando. O Criciúma que bobeou, né? Era o favorito com certeza. E foi eliminado por Cianorte. Cianorte que até o jogo contra o Criciúma nem fazia ideia que existia. É um time fraco sim no futebol brasileiro. E o Criciúma bobeou, né? Era para se classificar muito fácil naquela partida. Saiu perdendo, mais 15 minutos depois já empatou e perdeu nos pênaltis. Foi o Criciúma que tá bobeando, não vem jogando muito bem mesmo. E não é à toa que o Griso já saiu fora.
Pra mim já tinha que ter saído umas 2 partidas atrás. Eu sou contra ficar trocando técnico, mas nessa ocasião o Griso já tinha que ter saído sim. Ele tava muito mal, o time tava horrível. Eu também acho que não deve só o treinador ficar sendo crucificado. Porque os jogadores não estão mostrando vontade também. Então não adianta só ficar trocando o treinador. Eu acho que muitos jogadores ali poderiam estar jogando muito mais do que jogam, que estão jogando atualmente. Eu acho que é muita falta de vontade mesmo. O presidente teria que fazer uma reunião, perguntar o que eles querem fazer no clube. Porque o Criciúma não é um time pequeno, já conquistou a Copa do Brasil, é um dos 5 grandes aqui de Santa Catarina. Então o Criciúma empatou de 1-1 no tempo normal e saiu fora nos pênaltis. Agora o que eu fiquei de boca aberta foi com certeza Atlético Tubarão e Atlético Goianiense. Não dá de acreditar o que aconteceu. O Atlético de Tubarão vencia até os 45 do segundo tempo por 4-3 quando levou a virada. Levou um gol aos 45 e depois deu 2 minutos de acréscimo, levou mais um e acabou saindo fora. Se o Criciúma se o Atlético de Tubarão eliminasse o Atlético Paranaense, ganharia 2,8 milhões de reais. Isso por causa que eliminaria um time da chave A. Que, como eu já falei em outros programas, a Copa do Brasil é dividida em 3 grupos. Então o Atlético de Tubarão ganharia uma boa grana, com certeza 2,8 milhões de reais, que estava na mão, mas é outra bobeira, é igual ao Joinville. O Atlético de Tubarão também não tremeu, na verdade foi ao contrário, eles foram com muita vontade, foram para cima do Atlético Paranaense, mas quando chegou aos 90 eles acharam que já estavam classificados e largaram o jogo. Já estava quase comemorando e por causa dessa bobeira sofreram. Já tem alguém aí, Ralho? Tá, beleza, vamos aí. Agora já que terminamos aqui o futebol catarinense, vamos pro futebol nacional agora, que eu acho que é o que tem mais gente querendo escutar. Não, agora o Palmeiras e o Corinthians, que eu acho que vai ser o jogo, a rodada do final de semana, que vai acontecer às 5 horas da tarde no sábado, na Arena Corinthians. O Palmeiras eu acho que é o favorito sim, mesmo o Corinthians está jogando em casa. O Corinthians que anunciou o Sid Clay numa toca pelo Camacho de empréstimo de 1 ano. O Sid Clay vai chegar, ele joga também como volante, mas vai chegar agora para ser lateral esquerdo. Já o Corinthians só tá com o Juninho Capixaba agora no time. O Maicon, nessa partida, vai ser o lateral esquerdo. O Maicon, que eu nunca vi ele jogar de lateral esquerdo, somente ali pro meio campo, volante, por ali. E o Corinthians também tá sem lateral, por causa que emprestou o seu lateral, Guilherme Romão, e o Carlinhos para o Oeste de São Paulo, que atualmente disputa o A2 do Paulista. Eu acho que para os dois jogadores foi uma ótima coisa, porque não estava recebendo oportunidades, principalmente o Carlinhos. O Carlinhos que subiu ano passado da Copa São Paulo, subiu para o time principal e não teve muitas oportunidades. Ele, muita gente brinca ainda que ele é bem parecido com o Jô, porque ele tem uma estatura muito parecida com a do Jô, é alto, magro. O Carlinhos com certeza teria potencial hoje para ser titular do Corinthians, era só tirar aquele casinho, aquele Júnior Dutra. Mas quem é eu para criticar o Carille que levou o Corinthians lá em cima ano passado com o time que tinha. Então, já do lado do Palmeiras, que é o favorito com certeza, vai com Dudu e Borja. O Borja que vem vendo uma grande fase, mas não sei se ele vai conseguir, porque o Borja só faz gol contra times de menores expressões, né? Fez contra o Santos, mas depois não pode ver os outros gols deles, é tudo contra time mais fraco. Então o Borja, eu acho que é a grande esperança junto com o Dudu pro clássico paulista desse final de semana. Já do lado do Corinthians, eu acho que é o Rodriguinho e o Júnior Dutra que vai continuar jogando de centroavante, mas é um duelo Júnior Dutra e Borja. O Borja é 10 vezes melhor que o Júnior Dutra também, né? Vamos lá. O Grêmio que foi bicampeão da Recopa agora, o Grêmio que venceu o Independente, foi uma partida de 0-0, só que havia empatado lá de 1-1 e quando foi para os pênaltis o Grêmio venceu e acabou sendo bicampeão da Recopa. O Grêmio que tem 3 Libertadores e somente um Mundial
e 2 Recopa. Com essa agora foi a sua segunda. Agora, uma partida que eu acho que... Não, acho que uma partida que todos os vascaínos eu acho que nem piscaram foi a partida de Vasco e Jorge Wilstermann. Que o Vasco havia feito uma grande vantagem aqui já, aqui no Brasil, uma 4-0, e quando chegou lá, incrível que pareça, 3-0 em 20 minutos, e aos 72 minutos de partida sofreu o quarto gol de cabeça. 4 gols de cabeça numa partida, eu nunca tinha visto isso. Então acho que foi uma grande bobeira da zaga do Vasco. Mas graças às grandes defesas de Martin Silva, que salvou o Vasco, teria que ganhar o salário em dobro depois dessa partida, levou o Vasco à fase de grupo. Além de ele pegar o pênalti, pegou muito durante a partida no tempo, os 90 minutos. Porque o time do Vasco sofreu sim com a altitude, a bola é mais lenta, eu acho que também por causa disso sofreu os 4 gols de cabeça. Ali no Grêmio, que eu tinha esquecido, o Hernanes foi anunciado pelo Grêmio e agora o André do Sport também está muito próximo de ser anunciado. Chegou alguém agora? Então tá, vamos continuar aqui. Agora no Vasco ainda, o Zé Ricardo está próximo de deixar o Vasco, está indo talvez para os Emirados Árabes. Tem muitos jogadores, técnicos indo para lá por causa do dinheiro, né? Lá hoje em dia muito mais gente, tem muito mais dinheiro lá, muitas mais pessoas indo para lá para ganhar mais dinheiro. Por causa que aqui no Brasil não tem nem o que comparar com o dinheiro que está ganhando lá nos Emirados Árabes. Teve o Thiago Neves mesmo acabou de chegar de lá, veio pro Cruzeiro, mas passou uns 3 anos lá, ganhou muito dinheiro e agora voltou. Esses jogadores que passam 6 meses lá na China, nos Emirados Árabes, nunca mais precisam jogar na vida, porque é um salário absurdo. Agora ainda no Rio, o Diego Cavalieri está próximo de deixar o Fluminense por causa da sua rescisão de contrato. Ele está na justiça por causa que o Fluminense não quer pagar seus 6 milhões de reais da rescisão. Então ele vai recorrer, é um direito do atleta com certeza. E eu acho que é uma sacanagem essas coisas que o Fluminense estão fazendo. Porque se está no contrato, tem que cumprir sim. Então eu acho que o Diego Cavalieri vai ganhar tranquilo. E eu acho que com certeza, eu acho que ele ainda vai para o Crystal Palace da Inglaterra, que saiu no jornal essa semana. Então, ele que já atuou no Liverpool lá na Europa, para quem não sabe, eu achava que ele só tinha jogado no Brasil, mas ele já jogou no Liverpool, mas ele mesmo admitiu que não tem interesse de voltar para a Inglaterra, e já falou também que o jornal que revelou isso é bem mentiroso também, já fez umas mentiras lá na Inglaterra. Agora no futebol internacional, o que muito foi criticado, o Areola, goleiro do Paris Saint-Germain, está próximo de ir para o banco, porque o Paris Saint-Germain vai atrás de Donnarumma, o Gianluigi Donnarumma, que coincidência tem o mesmo nome que o melhor goleiro do mundo, da Itália, de todos os tempos, eu acho, Buffon, que é Gianluigi Buffon. Aí o Gianluigi Donnarumma está muito próximo de Paris Saint-Germain. Ele renovou seu contrato com o Milan, uma renovação bem polêmica, porque ele quis aumentar o seu salário e ainda fez o Milan contratar seu irmão, Alfredo Donnarumma, que também é goleiro, só que é um goleiro bem... não está nem perto do seu irmão, que é o Gianluigi Donnarumma. Para quem não sabe, os irmãos Donnarumma são em 3 no futebol. E o Milan, o Donnarumma, na verdade, chegou a pedir para o Milan também contratar o outro irmão. Só que o Milan admitiu que só contrataria um e ele escolheu o outro Donnarumma, que é o goleiro, Alfredo Donnarumma. Então, eu acho que pro Donnarumma seria uma boa, com certeza, porque o Paris Saint-Germain é um time que tem um bom projeto, acho que pro futuro, tá contratando jogadores novos, contratou o Neymar, o Mbappé, agora com o Donnarumma, com 17 anos o Donnarumma é um dos melhores goleiros do mundo e na Itália, é um goleiro sensacional, ele surgiu do nada, quando ele entrou, ele fez umas partidas, já tinha estourado, já estava jogando muito bem. Acho que é a maior promessa do futebol italiano no momento. Então, para ele, se eu sou ele, eu vou para o Paris Saint-Germain com certeza, porque o Paris Saint-Germain é um time muito melhor que o Milan atualmente. O Milan que só é 7º colocado no campeonato italiano.
Agora já na Alemanha, o Lewandowski rompeu com seu agente, porque tudo indica que agora, que na janela de junho de transferências, ele vai sim para o Real Madrid. O seu agente que estava impedindo essa negociação, e ele já rescindiu com o seu agente. Então tudo indica que ele vai para o Real Madrid sim. As especulações são de 150 milhões de euros. O Lewandowski, que ele é o dono do recorde de jogador que mais fez gol em menos tempo. Ele fez 5 gols em 9 minutos na partida contra o Wolfsburg, da Alemanha. O time estava perdendo de 1-0. O Pep Guardiola botou ele aos 50 minutos de partida, 5 minutos do segundo tempo, e em 9 minutos ele fez 6 gols. Naquela partida, o time do Bayern venceu por 5-1 com 5 gols de Lewandowski. Já agora na Espanha, o Barcelona renovou com o Sérgio Roberto até 2021. E a multa rescisória foi o que mais chamou a atenção. São 2 bilhões de reais, para ser mais certo. 2 bilhões de reais, eu acho que nem Neymar custou isso. Então o Sérgio Roberto nunca vai sair por essa quantia toda. Porque nem Neymar custou isso, como é que Sérgio Roberto vai custar? Então eu acho que foi meio exagerado sim, mas o Barcelona já bota essas multas para não acontecer igual aconteceu com o Neymar, que o Paris Saint-Germain veio e pagou a multa rescisória do atleta. Agora, continuando na Espanha, o Sevilla está próximo de fechar a transferência com o Santos, para o Ganso vir para o Santos. O Santos e o atleta já tem salários acertados já, e só falta os dois clubes se acertarem. Essas daí foram as notícias catarinenses, nacionais e internacionais. Como eu falei no programa passado, a seleção de hoje é Marrocos. Vamos lá? Só um minutinho. Pronto. Boa tarde, Cauã. Boa tarde aos nossos ouvintes. Vamos agora falar um pouco sobre o Marrocos. Novamente, como todos os países, antes da gente falar um pouco sobre a seleção, é interessante a gente falar sobre a história e economia, né? De forma resumida, porque a história é muito grande. Ela é uma história bem antiga. Marrocos, os berberes chegaram em Marrocos há cerca de 3.000 anos atrás. Em 635 d.C., os exércitos árabes invadiram o norte da África, introduzindo o Islão e o árabe lá. No ano de 711, os muçulmanos marroquinos invadiram o território ibérico. Em 788, os berberes e os árabes unificaram-se para um estado marroquino independente. Em meados do século XI, os almorávidas conquistaram Marrocos, construindo assim um império muçulmano. A dinastia Almohada sucedeu os almorávidas. A presente dinastia real chama-se Alauíta e entrou no poder em 1660. O nome vem de Alouit Ali, o fundador da dinastia Moulay Ali Sherif, que se tornou sultão de Taflaut em 1631. Em 1912, Marrocos foi inserido como protetorado francês e espanhol em algumas partes do território. Abd al-Krim começou a revolta contra a presença europeia em território marroquino nos anos de 1921 até 1926. Em 1956, o Marrocos ganhou a independência total do território, exceto nas cidades autônomas de Ceuta e Melilla. Em 1957, Marrocos tornou-se uma monarquia constitucional. O sultão Cid Mohammed mudou então seu título para Rei Mohammed V. Em 1961, o filho de Mohammed V, Hassan II, tornou-se o rei de Marrocos. Em 1979, Marrocos assumiu o controle do Saara Ocidental, refazendo então um antigo mapa do Reino de Marrocos, já criado pelas dinastias anteriores. Em 1999, o rei Hassan II morreu e seu filho Mohammed VI tornou-se então o novo rei de Marrocos. O nome de todas as dinastias marroquinas são Idríssidas, Almorávidas, Almohadas, Merínidas, Ouattácidas, Saadianos e Casa de Alaoui. Então, como já foi comentado várias vezes, né? Mohammed é um nome muito comum lá. Eles tiveram toda uma linha real só de Mohammed. Do Mohammed I ao Mohammed VI. Economia. Os produtos agrícolas lá que são mais produzidos são trigo, cevadas, frutas cítricas, laranja, limão e abacaxi, no caso, beterraba, tomate e batata. A pecuária de bovinos, caprinos, aves e ovinos. A mineração é de fosforito, ácido fosfórico e carvão. Eles produzem fertilizantes, refinos de petróleo,
a indústria alimentícia e tecidos, e o PIB nominal é 104,7 bilhões no ano de 2016. E a renda per capita, com dados de 2016, é 3.250 dólares. Então está aí. Marrocos, eu nunca vi nenhum jogo do Marrocos. Marrocos é um país que eu não conheço. Talvez eu já tenha assistido algum amistoso fora a parte, mas eu não me lembro muito bem de ter assistido. Então a seleção marroquina para mim é um verdadeiro mistério. Eu não sei como é o desempenho dela, não sei contra quem jogou, não sei como se sai. Obrigado, Ryan, por mais uma explicação. O Ryan também não viu porque também não disputou nem da Copa de 2002, nem da de 2006. Por nada, é por isso mesmo que ele não assistiu. Né, Ryan? Só viu as de 2002 e a 2006? Isso. Então tá. O Marrocos... isso daí é triste, né, Ryan? 7-1 vai ficar guardado. Né? Ninguém entende até hoje como aconteceu aquilo lá. Mas então vamos lá. O Marrocos com certeza é uma seleção que poucos conhecem, talvez até país mesmo, acho que poucos conhecem, né, Rally? É um país. Tem pouco. Quem estuda mais assim como Rally vai conhecer Marrocos. Talvez escutando assim, Marrocos até conhece. Mas se foram assim, falar do país e acertar qual é, eu acho que poucos vão saberem quem é também, por causa da sua história, as coisas assim. Então vamos lá pro futebol, que é o foco agora. Atualmente tem grandes jogadores como o Haki. Um país africano? Esse daí nem eu sabia, viu? Sim. Então o Marrocos é um país africano, não asiático. Eu mesmo não sabia disso daí, viu? Pra quem só liga aí, quem conhece o Marrocos só por futebol, já não ia saber isso aí. Então, vamos lá, o Marrocos tem grandes jogadores tipo Benati, que é o zagueiro hoje da Juventus. E a Juventus que é o maior time da Itália atualmente. O lateral direito, Hakimi, que é uma promessa do Real Madrid. Ele joga no Real Madrid. Sim, é uma promessa tanto do futebol mundial. E também o Real Madrid eu acho que vai investir bastante nele, porque o Carvajal também não é muito novo. Então o Hakimi pode ser o sucessor do Carvajal. E o outro é o Arronte, que joga no Watford. Esse daí menos pessoas vão conhecer. O Hakimi também, mais é o Benati, que quem acompanha o futebol vai saber. Esse Arronte é um dos grandes jogadores do Marrocos atualmente, porque é um jogador que atua pelos lados do campo, como também pelo meio. É um jogador muito rápido, finaliza muito bem. Para quem não conhece, o Watford é um time inglês. Atualmente disputa a Premier League, e para ficar mais fácil para conhecer é o mesmo time do Richarlison, que saiu do Fluminense. Acho que o Richarlison que vai sendo bem falado ultimamente, por causa que chegou lá na Inglaterra e chegou arrasando. E também tem o Deulofeu que disputa lá, que está só que agora ele só está emprestado, ele atualmente é do Barcelona. O Marrocos, a última Copa que disputou foi em 1998. Eles disputaram a Copa de 1970, 1986, 1994 e 1998. Então é um time que foi muito bem há muito tempo atrás. Agora que Marrocos está voltando a disputar a Copa do Mundo, depois de muito tempo, 20 anos para ser mais exato, o Marrocos voltou a disputar uma Copa do Mundo. O Marrocos, a sua melhor posição em uma Copa do Mundo foi em 1994, foi a sua melhor campanha, onde ficou em 11º. Então, Marrocos dá de perceber que suas melhores campanhas foram lá para 1994, 98, foi quando a seleção era mais forte na África. Hoje a seleção já é bem apagada na África. Foi muito suada essa classificação para a Copa do Mundo. Então vai ser outra daquelas seleções que vão ir só para completar jogos e tabelas e talvez conseguir alguma zebra. O jogador que mais jogou com a camisa da seleção é o Rally. Esse nome aqui é complicado, hein, Rally? Como é que se chama quem mora lá? Marroquino. É o Abdelmajid Domi. Ele nem me arrisco a falar isso daí, né, Rally? É um nome complicado. Ele participou, na verdade, de 140 partidas com a camisa de Marrocos. Ele é um dos ídolos lá, mas atualmente ele já é aposentado. O jogador que mais marcou gol com a camisa do Marrocos é o Ahmed Faraz. Ele marcou 42 gols com a camisa de Marrocos.
Nenhum desses dois são conhecidos no futebol mundial, por causa que Marrocos também não tem muitos jogadores bons mesmo. Agora, voltando segunda-feira com mais um programa. Jane, abraço pra Jane. Aprendendo a ser. Ela é muito gente boa, conheci ela esses dias, ela é uma mulher muito gente boa assim. Mais alguém? Então tá. Sabe qual é a próxima solução, Rê? Acho que já começa o próximo grupo, não é? Acho que já começa o grupo C mesmo, então. Que era a última seleção, essa, o Marrocos. Vamos ver aqui. Acho que a França é o grupo C. Né? França, Austrália, Peru e Dinamarca. Então a próxima seleção, segunda-feira, é a França. A França tem uma história boa também, Rally? Então é mais uma história boa aí do professor Rally. Então espero vocês segunda-feira, um bom final de semana pra vocês. Obrigado.